Seja muito bem-vindo novamente ao Pitaco Futebol Clube. Meu nome é Murilo e hoje vamos estar falando sobre a demissão de Renato Gaúcho, que não é mais técnico do Flamengo. Foi demitido então após a perda da Libertadores da América para o Palmeiras. E vamos falar então durante esse vídeo sobre a trajetória do Renato como técnico do Flamengo, motivos que levaram à demissão, foi justo, não foi a demissão dele, vou dar minha opinião sobre isso. E também vamos dar opinião sobre futuros técnicos, quem o Flamengo está procurando, qual de repente seria uma boa escolha para o Flamengo no futuro como novo técnico. Já te peço, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, joga no grupinho lá de WhatsApp lá, dá moral para esse canal crescer. Estamos fazendo vídeo aqui quase todos os dias e queremos continuar com esse conteúdo, beleza? Conto com a sua ajuda. Bom, o Renato começou muito bem no Flamengo. Começou goleando adversários, começou ali uma campanha muito boa, impressionando a torcida, enchendo os olhos, né, de muitos que até falaram assim, nossa, o Flamengo voltou a dar show e tudo. Mas depois de alguns jogos, alguns acontecimentos, esse relacionamento começou a estremecer, né, e culminou, né, na queda do Renato hoje, após a perda da Libertadores da América. E apesar de ter começado muito bem, realmente aconteceram algumas coisas ao longo desse caminho que dificultaram a permanência do Renato, né? A torcida começou a questionar certas escolhas e provavelmente parte da diretoria também. Por exemplo, o Renato em alguns jogos durante o Campeonato Brasileiro, ele começava a ganhar os jogos e depois recuava a equipe. Um jogo onde isso ficou muito claro foi contra o Grêmio, antes da final da Libertadores. O Flamengo, mesmo com o time alternativo, vencia por 2-0. O Renato recuou o time e tomou um empate. Isso não aconteceu somente nesse jogo, né? Tivemos outros jogos também que a torcida questionou muito o desempenho da equipe, por exemplo, contra a Chapecoense, que era assim, lanterninha do campeonato, não ganha de ninguém, o Flamengo ainda empatou com a Chapecoense, né? E o Flamengo brigando pelo título ainda. Contra o Cuiabá também foi um jogo onde a torcida questionou o empate, né? O Flamengo empatando com o Cuiabá e tudo mais. Então, o desempenho que começou maravilhoso acabou no meio do caminho para frente dando algumas derrapadas, e isso irritou muito a torcida. Que de uma forma que é até natural, o flamenguista ainda lembra muito de 2019, o time de Jorge Jesus, que tem muitas peças daquele time ainda hoje, a maior parte dos jogadores ainda estão nesse time hoje, e nem o Renato, nem o Rogério, nem o Domenech conseguiu fazer o time render o mesmo tanto que o Jorge Jesus fazia. Então fica muito aquela memória saudosista, as pessoas comparando, e realmente o Renato foi perdendo desempenho, e não só o desempenho, alguns resultados ruins, como esses empates, recuava o time, tomava empate, acabou prejudicando realmente a imagem ali do Renato com a torcida e provavelmente com parte da diretoria. E aí eu quero analisar duas coisas. Eu acho que, primeiro, algumas críticas realmente são muito válidas e outras eu acho que são exageradas. Primeiro, eu acho que realmente o Renato falhou em algumas questões, como, por exemplo, essas de recuar o time e acabar tomando empates. Eu acho que na final da Libertadores o Renato também cometeu equívocos, como, por exemplo, colocar o Kennedy ao invés do Vitinho, né? E alguém pode questionar também, por exemplo, o Michael estava sendo o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos. Ele começou no banco, não começou jogando, né? Embora ele quis colocar o Arrascaeta, mas será que o Arrascaeta estava realmente no melhor do seu físico? Na verdade, a gente sabe que não estava. Mas são questionamentos que a gente se faz, que as pessoas podem estar se perguntando, de repente não colocar o Michael. Eu vi até uma pessoa falando, talvez o Michael no lugar do Everton Ribeiro para começar o jogo e tudo. Mas enfim, algumas coisas começaram a ser questionadas, né? E eu acho que questionadas de forma válida. Mas outras eu acho que as pessoas têm esquecido, né, de comentar. Como, por exemplo, do meio do trabalho do Renato para frente, mais ou menos, ele enfrentou uma maratona de jogos absurda. O Flamengo chegou a fazer um jogo a cada 3 dias. O Renato não treinava mais o time. O Flamengo começou a conviver com lesões, né? Raramente jogando com o seu time ideal. A dupla de zagueiros, né, Rodrigo Caio, Davi Luiz, assim, jogando uma vez ou outra, né? Outros jogadores como o Arrascaeta, né, baleado, Bruno Henrique jogou a final da Libertadores, não 100%, jogou meio baleado também. Então você viu que essa maratona de jogos, aliado a outros problemas físicos que acontecem, né, naturalmente na equipe, acabou minando a equipe do Flamengo. O Flamengo jogou, por exemplo, a final da Libertadores com 2 dos seus principais jogadores sem estar no seu estado físico ideal, que foi o caso, né, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. E isso não foi só na final da Libertadores, ocorreu em outros momentos ao longo da temporada. Isso prejudicou o time e foi um erro da diretoria do Flamengo. E eu acho que talvez a torcida não está cobrando a diretoria como devia. Por que um erro da diretoria? Porque a diretoria do Flamengo escolheu
não adiar seus jogos quando a CBF propôs. E aí acarretou que na reta final do campeonato brasileiro, junto com semifinais de Copa do Brasil, final de Libertadores, tudo ao mesmo tempo, encavalou todos os jogos que a CBF poderia ter alterado. E o Flamengo rejeitou. Então parte disso, parte inclusive da perda do título, está nas costas da diretoria do Flamengo, que decidiu manter jogos ali de uma forma que prejudicou o seu time, principalmente na reta final. Foi uma escolha muito ruim isso. E acabou realmente prejudicando o time. Então eu acho que às vezes a torcida não tem pensado por esse lado também. E outras coisas, que o que acabou culminando realmente na demissão do Renato foi a perda da Libertadores. Não tem como a gente afirmar 100% que o Renato não sairia após a Libertadores tivesse ganhado, embora eu acho realmente muito difícil, porque uma conquista tão grande como a Libertadores, ela acaba maquiando muita coisa, então provavelmente ele teria continuado. Mas a perda da Libertadores não é culpa somente do Renato, embora ele tenha cometido alguns equívocos, como por exemplo a entrada do Kennedy em vez do Vitinho e tudo, mas, por exemplo, a entregada de bola do Andrés Pereira, do desempate, do Palmeiras, aquilo é um erro individual, aquilo não é um erro tático, aquilo não é um erro onde o técnico é o responsável. Foi um erro individual que acontece nas partidas. E então, outro lance, o primeiro gol do Palmeiras, embora teve realmente ali uma jogada muito bem trabalhada pelo Palmeiras, que envolveu a defesa do Flamengo, houve falhas na cobertura, na marcação e tudo, eu também não acredito aquilo como uma falta do treinamento de um técnico para aquela jogada específica. Foi inclusive muito mérito do Palmeiras, mas eu também tenho a impressão de que aquela bola era defensável. Não foi frango, mas eu acho que dava para o Diego Alves ter defendido, espalmado aquela bola. Então, se isso é verdade, se aquela realmente é uma bola defensável, isso também não é uma culpa direta do treinador, porque o Diego Alves é um goleiraço e eu acho que dá para ter defendido aquela bola. Então, erros individuais acabaram fazendo o Flamengo perder essa Libertadores. Porque o Flamengo teve um volume de jogo suficiente para vencer essa final. O Palmeiras foi um time que errou menos e soube se aproveitar dos erros do Flamengo. Mas o Flamengo teve volume de jogo e chances suficientes para ter saído com a vitória também. Se o jogo fosse 1-0 Flamengo, 2-1 Flamengo, também seria um resultado normal dentro do que a partida, dentro daquilo que aconteceu dentro da partida. Então não teve um nó tático do Abel Ferreira em cima do Renato Gaúcho ou algo similar. Embora o Palmeiras seja realmente um time aparentemente mais bem treinado, sim, do que a equipe do Flamengo. Mas não houve, na final, um banho do Abel Ferreira em cima do Renato, no meu ponto de vista. Então, algumas críticas são válidas, mas outras precisam ser melhor pontuadas. Eu gostaria de ter visto o Renato mais tempo no Flamengo. E aí eu acho justo ou não a demissão do Renato? Olha, eu acho que existem motivos reais, realmente, que apoiam, embasam essa demissão, embora eu não gostaria que ela tivesse acontecido. Porque eu gostaria de ver o Renato com tempo para treinar esse time de verdade, para pegar um trabalho desde o início da temporada, para contratar jogadores indicados direto por ele, para reforçar melhor esse plantel, coisa que ele não teve muita oportunidade, porque ele pegou um trabalho na metade, no meio do ano, o Rogério demitido, contrataram ele e tudo. Eu gostaria de ver o Renato desde o início do ano, um trabalho com a temporada completa. Eu acho que daria bons frutos. Então, por isso, eu não gostaria de ver o Renato demitido. Mas eu entendo alguns motivos, sim, que levaram à demissão. Alguns realmente dizendo que o Renato não treinava bem o time. Supostamente, um jogador teria dito isso, na imprensa. Claro que a imprensa não dá para confiar muito nela, mas supostamente algum jogador disse que a equipe ganhava porque tinha bons jogadores, mas que às vezes precisava de um técnico para direcionar melhor algumas coisas, e tudo. Então a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não, mas é isso que corre aí nos bastidores, que a torcida reclama, que o Renato é um grande motivador, mas taticamente fraco. Eu não concordo 100% com isso. Realmente eu acho que ele é melhor motivador do que na parte tática, mas isso não quer dizer que ele seja ruim na parte tática. Até porque eu tenho muita dificuldade de entender que um cara que ganhou tudo que ele ganhou, que chegou em pelo menos 3 finais de Libertadores, seja um cara fraco taticamente. Eu acho que isso é meio difícil. Então o Renato, para mim, é um bom treinador que tem defeitos. E aí fica aquela pergunta: quem vem para o lugar do Renato? E aí eu acho que é outra questão que o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Porque pode novamente apostar de repente em alguém e começar um trabalho ali desde o início do ano
e dá errado no meio e tem que trocar de novo, e isso não é muito bom, né? Isso acaba atrapalhando muito, picotando o trabalho, né? Dificultando ali a temporada da equipe. E aí tem alguns nomes sendo vinculados, né, na imprensa. O primeiro deles sempre é Jorge Jesus, que tem um flerte aí com o Flamengo eterno, né? Eu acho difícil o Jorge Jesus vir porque é bem provável que o Benfica passe de fase na Liga dos Campeões. E acontecendo isso, o Jorge Jesus não viria para o Flamengo, né? O Jorge Jesus tem que estar saindo do Benfica em litígio lá para ele realmente conseguir vir para o Flamengo, na minha opinião. Então eu acho que é um nome a ser descartado. O Andrés Vilas-Boas eu acho que seria um bom nome, um técnico de renome, tem títulos expressivos na carreira como técnico, é novo, mas eu acho que ele deve estar com um salário aí muito alto. Eu acho que deve ser muito incompatível com o mercado brasileiro. Não sei, mas eu acho que seria um bom nome sim. Tem o tal do Carvalhal também, um outro português que eles estão especulando, conheço muito pouco sobre a carreira dele, mas não tem muito títulos expressivos, então não tenho muito o que comentar sobre ele, não conheço o trabalho do Carvalhal. Tem o Galhardo, que foi especulado, que eu acho um baita treinador, um cara que ganha muitas copas, principalmente, né, porque ele já tem 7 anos, né, que ele está no River e ganhou só um campeonato argentino, né, mas ele ganha muito bem as copas e tudo, mas parece também que o salário dele é muito alto, né, não sei até que ponto o Flamengo vai querer custear, que ele quer trazer a equipe técnica dele inteira e tudo. E também tem a especulação do Barbieri, técnico do Bragantino, né, que é um treinador muito novo ainda, também não tem grandes conquistas na carreira e tudo, e é brasileiro, né? Então, e no momento a torcida pede muito por um nome estrangeiro, né? A confiança no técnico brasileiro está muito em baixa. É aí que eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado. Realmente, assim, quem você indicaria brasileiro para treinar o Flamengo? Realmente não tem nenhum nome assim muito proeminente agora, ninguém explodindo assim. Às vezes está mais fácil buscar alguém fora de... Nem que seja não uma pessoa de muito renome, mas pelo menos alguém que tem algum trabalho ali, já bem feito, algum clube mesmo mais modesto da Europa. Tá mais fácil muitas vezes trazer um nome desse e agradar a torcida e a imprensa do que um próprio treinador brasileiro. Mas eu acho que aí nessa escolha o Flamengo tem que tomar muito cuidado para trazer um técnico que seja bom e que não venha realmente onerar demais a folha, gastar demais e acabar prejudicando o time lá na frente. Porque imagina se traz um cara caro, não dá certo, tem que pagar multa rescisória. Então é uma decisão muito difícil. O Flamengo tem que tomar ela com cautela para pegar um técnico bom que comece já o ano fazendo um bom trabalho. Eu acho que realmente dando um trabalho assim desde o início do ano para um técnico gringo trabalhar, para ele conhecer bem o Brasil, para conhecer bem a cultura local, eu acho que tem tudo para poder dar certo escolhendo um bom nome. Mas lembrando que não é só escolher um técnico gringo que vai resolver todos os problemas, porque a maioria deles deu errado por aqui. O Jorge Jesus deu certo, o Sampaoli foi bem, o Abel Ferreira deu certo, mas tem uma série de treinadores, às vezes renomados, que passaram por aqui e não deram certo. Por exemplo, o Daniel Passarella, na época no Corinthians, não deu certo. Então tem que pesar na balança e realmente fazer uma escolha sábia para o futuro do Flamengo, que tem um timaço e tem muita possibilidade de na próxima temporada conquistar grandes títulos novamente, né? E você, o que é que você acha aí? Foi justa a demissão do Renato? Quem vai ser o novo técnico? Quem você gostaria que fosse o novo técnico do Flamengo? Deixe seu pitaco aí. Um abraço para você, até o próximo vídeo.